Meu marido tinha como hobby dublar trailers de filmes. Quando minha irmã foi sequestrada, o criminoso mandou um áudio com voz modificada, mas, segundo ele, a entonação era igual a uma dublagem dele antiga. Meu marido, Daniel, sempre foi apaixonado por dublagem. No início, era só uma brincadeira entre nós. Ele trancava a porta do quarto, colocava fones e passava horas imitando vozes de filmes, narrando trailers, criando personagens. Eu achava fofo. Até guardava algumas das gravações dele no meu celular, só por achar engraçado o quanto ele se empolgava. Nunca imaginei que um dia essas gravações se tornariam algo que me tiraria o sono. Tudo começou numa tarde de domingo. Eu estava na cozinha quando minha mãe me ligou, chorando, dizendo que não conseguia falar com a Emily, minha irmã mais nova. Ela tinha ido visitar uma amiga em Austin e deveria ter voltado no dia anterior. Eu tentei manter a calma, mas conforme as horas passaram e nenhuma mensagem chegou, o desespero começou a tomar forma. 3 dias depois, recebemos o áudio. Era curto. 12 segundos. A voz masculina soava modificada, como se tivesse sido passada por algum filtro digital. O homem dizia que Emily estava viva, mas que não devíamos chamar a polícia. Depois disso, silêncio total. Quando o detetive ouviu o arquivo, disse que era impossível identificar o autor. O efeito distorcia demais o timbre original. Mas Daniel ficou pálido. Ele pediu para ouvir de novo. Ficou parado, imóvel, encarando o notebook. Depois de um tempo, murmurou que conhecia aquela entonação. Na hora, achei que ele só estava tentando achar sentido em meio ao caos. Mas ele insistiu. Disse que era idêntica à voz que ele usou numa dublagem antiga, de um trailer que ele gravou para um concurso online, uns 5 anos antes. Ele até lembrou o nome do projeto, The Vanished Ones. Fiquei gelada. Perguntei se alguém poderia ter usado o áudio dele. Ele disse que os arquivos estavam num HD antigo, guardado numa caixa no escritório. Ninguém além dele tinha acesso. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei assistindo de novo o trailer que ele mencionou. Era um falso filme de suspense sobre uma mulher sequestrada por alguém próximo. A dublagem de Daniel era assustadoramente parecida com a do áudio real. O mesmo tom, o mesmo ritmo de respiração entre as frases. Tentei convencer a mim mesma que era coincidência, mas quanto mais eu pensava, mais detalhes me deixavam inquieta. O jeito que ele desviava o olhar quando o assunto surgia. O fato de ter pedido para eu apagar o áudio enviado pelo sequestrador para evitar paranoia. 2 dias depois, encontrei o HD que ele dizia estar guardado. Estava vazio. Nenhum arquivo, nenhum projeto, nada. Só uma pasta nomeada Vozes. Dentro dela, havia um único arquivo de áudio, sem data, sem nome de autor. Quando dei play, meu corpo inteiro travou. Era a voz da Emily, chorando, pedindo para eu não contar nada a ninguém. Eu fiquei paralisada ouvindo aquele áudio. Era curto, só alguns segundos, mas a voz era inconfundível. Era a Emily, ofegante, sussurrando que estava bem, mas que eu não devia envolver ninguém. O tom dela era de pânico contido, como se estivesse tentando parecer calma e falhando miseravelmente. Quando terminou, o silêncio foi tão pesado que eu quase esqueci de respirar. Daniel entrou no quarto poucos minutos depois. Eu ainda estava com o notebook aberto, o HD conectado. Ele notou minha expressão e perguntou o que estava acontecendo. Eu não conseguia esconder. Perguntei diretamente o que aquele arquivo significava. Ele hesitou, e essa hesitação doeu mais do que qualquer resposta. Disse que não fazia ideia, que nunca tinha visto aquele áudio, que talvez alguém tivesse usado o HD antes. Mas era mentira. Dava para sentir pelo jeito que ele desviava o olhar. Depois daquela noite, as coisas entre nós ficaram estranhas. Ele começou a trabalhar até mais tarde, trancado no escritório do andar de baixo. Eu descia em silêncio, fingindo que ia pegar água, só para escutar o som abafado de vozes saindo do quarto. Não era música, nem vídeo. Eram vozes humanas, como se ele estivesse treinando falas ou ajustando gravações. Às vezes, eu jurava ouvir alguém chorando, e isso me deixava com vontade de vomitar. Eu pensei em ir à polícia, mas cada vez que lembrava do que o sequestrador disse no áudio, não envolva ninguém, me dava medo de piorar tudo. E o que eu diria? Que meu marido, dublador amador, talvez estivesse imitando a voz de um criminoso que sequestrou minha irmã. Soava ridículo. No entanto, algo em mim começou a mudar. A cada dia que passava, a imagem que eu tinha de Daniel, o homem gentil, paciente, brincalhão, ia se desfazendo. Um dia, enquanto ele tomava banho, eu vasculhei o histórico do computador dele. Encontrei dezenas de pastas com nomes estranhos, abreviações e códigos. Em uma delas, havia áudios com vozes femininas chorando,
pedindo ajuda, dizendo nomes diferentes. O nome Emily aparecia em um deles. Eu quis gritar, mas fiquei travada. Era como se meu corpo não respondesse. Quando finalmente consegui reagir, copiei tudo para um pendrive e escondi dentro da almofada do sofá da sala. Depois disso, passei a agir normalmente, fingindo que nada tinha mudado. Mas por dentro, eu só pensava em uma coisa. Por que ele tinha aquelas vozes? Naquela mesma noite, decidi confrontá-lo de novo, mas de forma diferente. Disse que o detetive iria pedir acesso ao computador dele, só para ver a reação. E ele reagiu. Demais. Ficou agressivo, nervoso. Disse que não queria que ninguém mexesse nas coisas dele, que eu estava deixando o desespero me enlouquecer. Mas no meio da discussão, ele deixou escapar algo que me fez gelar. Falou que a Emily sabia o que estava fazendo quando se envolveu com aquele cara. Eu perguntei que cara. Ele ficou em silêncio. A partir dali, eu soube que Daniel sabia mais do que dizia. No dia seguinte, ele saiu para trabalhar e eu aproveitei para abrir o pendrive. Escutei todos os áudios, um por um. Em um deles, dava para ouvir nitidamente Daniel falando, não com a voz modificada do sequestrador, mas com a voz dele mesmo, pedindo para alguém fazer parecer real. A resposta, quase inaudível, soava como a Emily dizendo que não sabia se conseguiria continuar. Eu senti o chão sumir. Aquilo não era mais um sequestro. Era algo armado. Algo encenado. Mas por quê? Antes que eu pudesse pensar em ligar para a polícia, recebi uma nova mensagem anônima. Desta vez, não era um áudio. Era um vídeo. E nele, a Emily aparecia viva, sentada, olhando para a câmera com os olhos marejados. E atrás dela, havia algo que me fez perder o ar. Daniel. Por um segundo, achei que estava vendo errado, mas não havia engano. Era ele, Daniel, de pé, atrás da minha irmã, olhando direto para a câmera, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era medo, nem culpa. Era controle, como se estivesse totalmente no comando daquela situação. O vídeo tinha pouco mais de 1 minuto. Emily não dizia nada, apenas olhava para frente, os olhos marejados. Daniel, no final, colocou a mão no ombro dela e fez um gesto com o dedo nos lábios, pedindo silêncio. A imagem cortou ali. Meu corpo inteiro começou a tremer. Eu queria correr, gritar, quebrar tudo. Mas fiquei parada, encarando a tela como se o mundo tivesse parado. Eu tinha vivido com aquele homem por 7 anos. Dormido ao lado dele, confiado nele. E agora ele aparecia num vídeo com a minha irmã desaparecida. As mãos suavam tanto que quase deixei o celular cair. Eu precisava pensar rápido. Não podia chamar a polícia sem provas sólidas, porque ele podia descobrir e sumir de vez. Com ela, comigo, com tudo. Peguei o pendrive, escondi melhor e decidi esperar ele chegar. Quando entrou em casa, fingi normalidade. Perguntei como tinha sido o dia, tentei sorrir e ele parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Me olhou com aquela calma falsa que agora me dava nojo. Naquela noite, esperei ele dormir. Peguei o celular dele e tentei desbloquear. Foram dezenas de tentativas, até que consegui usando a data de aniversário da Emily. E funcionou. Quando o telefone abriu, eu entendi o quanto estava mergulhada numa armadilha. Havia uma pasta oculta, com o mesmo nome da do computador. Vozes. Dentro dela, áudios, vídeos, capturas de tela, muitos deles mostrando ele em estúdios improvisados, com pessoas diferentes, encenando situações de pânico. Aparentemente, ele vinha fazendo isso há anos, gravando simulações de crimes para algum projeto que ninguém sabia. Mas quanto mais eu ouvia, mais as coisas deixavam de parecer simulações. Os gritos eram reais, o medo era real. E no meio disso tudo, um e-mail chamou minha atenção. Pagamento confirmado. Parte 2 gravada com sucesso. Envio final até 1407. O remetente era um nome que eu nunca tinha visto. Elias Vaughn. Abri o histórico e vi que Daniel trocava mensagens com esse homem havia meses. As conversas falavam sobre a experiência, sobre a autenticidade das emoções e sobre como o público reagiria. Parecia algum tipo de experimento. Só que o que eles estavam testando envolvia dor, medo e manipulação. No final da conversa mais recente, Elias escreveu algo que me gelou por dentro. A irmã reagiu melhor do que esperávamos. A próxima fase depende de você. Eu desliguei o celular e me sentei no chão, tentando entender o que estava acontecendo. Aquilo não era só sobre um sequestro falso, era algo muito mais profundo. E Daniel estava no centro. No dia seguinte, quando ele saiu para trabalhar, resolvi seguir ele. Peguei o carro e fui atrás, mantendo distância.
Ele dirigiu por quase 1 hora até chegar a um galpão abandonado nos arredores de Dallas. Estacionou e entrou. Esperei alguns minutos. Depois fui atrás. A porta estava destrancada. O ar lá dentro era pesado, com cheiro de mofo e eletrônicos queimados. Caminhei devagar, o coração disparado. Ao fundo, ouvi um som familiar. Microfones, gravações, vozes. Quando cheguei mais perto, vi Daniel diante de uma tela grande, assistindo algo. E no vídeo que ele assistia, a Emily aparecia de novo. Só que dessa vez havia outra pessoa com ela. Um homem de terno, cabelo grisalho, que eu nunca tinha visto antes. Ele segurava um tablet, mostrando alguma coisa para ela. Quando me aproximei o suficiente, ouvi o que ele dizia. Ele falava sobre mim, sobre como eu estava reagindo bem ao roteiro. Foi aí que eu percebi. Eles não estavam apenas encenando algo com Emily. Eles estavam encenando comigo também. Eu congelei. A cena diante de mim parecia saída de um pesadelo que alguém estava escrevendo em tempo real. E o papel principal era meu. Daniel e aquele homem, Elias, observavam o vídeo da Emily enquanto falavam sobre mim como se eu fosse um personagem, não uma pessoa. Ela está começando a suspeitar, disse Daniel, com a voz fria, profissional. Mas ainda não reagiu. Exatamente como a gente esperava. Meu estômago virou. Eu não sabia se chorava, gritava ou corria dali. Cada palavra dele me atravessava como uma lâmina. O homem grisalho, Elias, respondeu calmamente, dizendo que era importante manter o realismo emocional até o final do experimento. Eu dei um passo para trás, mas o chão rangeu. O som foi mínimo, mas suficiente. Daniel se virou na hora. Nossos olhares se cruzaram, e eu nunca vou esquecer a expressão que vi nos olhos dele. Não era surpresa. Era irritação, como se eu tivesse atrapalhado uma gravação. Ele veio na minha direção, devagar, tentando manter o controle da voz. Perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu tentei disfarçar. Disse que o estava seguindo porque estava preocupada, mas minha voz tremia. Elias ficou de pé, observando como se estivesse analisando a cena. Era como um diretor assistindo a um ator improvisar. Daniel se aproximou e segurou meus braços com força. Disse que eu não devia ter vindo, que tudo ia dar certo se eu apenas confiasse. E então, pela primeira vez, eu vi medo nele. Não o medo de ser pego, mas o medo de que o projeto dele ruísse. Perguntei o que era aquilo, o que estavam fazendo com a Emily. Ele hesitou, olhou para o homem e depois para mim. Disse que tudo começou como um trabalho experimental de dublagem interativa, mas que Elias transformou em algo maior, uma espécie de experiência de realidade emocional. Eles queriam capturar reações humanas genuínas diante de situações extremas. E eu era o estudo principal. O sequestro da Emily, os áudios, os vídeos, tudo fazia parte de um experimento sobre resposta emocional autêntica. Eles queriam medir até onde alguém poderia ser levado antes de quebrar completamente. A voz do Elias era calma demais enquanto explicava. Disse que as pessoas não são sinceras até que sintam medo verdadeiro, e que a dor real gera a arte verdadeira. Daniel olhava para ele como se acreditasse naquilo, como se fosse algo nobre. Eu comecei a recuar, sem saber para onde ir. Elias então deu um passo à frente e disse que a fase final dependia da minha reação ali, naquele momento. Perguntou se eu ainda acreditava que Daniel me amava. Foi o suficiente para eu correr. Disparei para fora do galpão, tropeçando, sentindo o coração explodir. Ouvi Daniel gritando meu nome atrás de mim, mas não parei. Entrei no carro e acelerei sem pensar, chorando, tremendo, tentando respirar. Dirigi por quilômetros até o celular começar a vibrar sem parar. Chamadas dele, mensagens, e-mails. Em todos, ele dizia que podia explicar, que a Emily estava segura, que nada daquilo era real. Mas uma das mensagens tinha um vídeo anexado. Eu hesitei antes de abrir, mas o desespero falou mais alto. Era uma gravação nova, feita há pouco tempo. Emily estava em um quarto branco, visivelmente exausta, mas viva. Ela dizia que estava bem, que Daniel não era o vilão, e que tudo fazia parte de algo importante demais para ser interrompido. Só que, no fundo, eu percebi o detalhe que mudava tudo. Atrás dela, no reflexo de um espelho, dava para ver o Elias segurando um roteiro impresso. No topo da folha, estava escrito em letras grandes: Cenário 7, Confronto e Fuga. Aquilo não era coincidência. Eles estavam gravando tudo, até a minha reação à fuga. Eu desliguei o celular e joguei pela janela. A partir daquele momento, decidi desaparecer. Mas antes de fugir de vez, eu precisava fazer uma coisa: encontrar a Emily pessoalmente e descobrir se ela ainda era ela, ou apenas mais uma parte do roteiro deles. Passei a noite inteira dirigindo sem destino.
Só percebi que estava realmente fugindo quando o sol começou a nascer, e eu me vi numa estrada secundária, sem saber em que cidade estava. O medo já não vinha em ondas, era constante, grudado em mim. Eu sabia que Daniel e Elias estavam me rastreando. Eles pareciam prever cada movimento, como se tudo que eu fizesse já tivesse sido planejado por eles. Parei num posto de gasolina perto de Waco. Entrei no banheiro e fiquei olhando meu reflexo no espelho. Estava irreconhecível. Olheiras fundas, rosto inchado, respiração curta. Peguei o pendrive que tinha escondido na almofada e coloquei dentro do sutiã. Era a única prova que eu tinha. Enquanto pensava no que fazer, meu celular tocou. O número era desconhecido. Por instinto, atendi. E do outro lado, uma voz feminina sussurrou: "Se você quer ver sua irmã, venha sozinha até a 6th Avenue, número 409, em Abilene. Sem polícia." Antes que eu pudesse responder, a ligação caiu. A voz era da Emily. Eu tinha certeza. Aquela cidade ficava a mais de 4 horas dali. Peguei o carro e fui sem parar. Sem comer. Sem pensar. O tempo todo imaginava que podia ser uma armadilha, mas o medo de não ir era pior. Quando cheguei, já era fim de tarde. O endereço levava a uma casa velha, com cortinas fechadas e um carro preto estacionado na garagem. Estacionei distante e esperei. Nenhum movimento. Esperei mais uns minutos. E então, uma luz se acendeu no andar de cima. Entrei. A porta da frente estava encostada. Tudo lá dentro parecia montado às pressas. Móveis antigos, tapetes rasgados, câmeras pequenas escondidas nos cantos, como se alguém tivesse tentado disfarçá-las. E então ouvi um barulho vindo do porão. Desci as escadas devagar, cada degrau rangendo. Quando cheguei lá embaixo, o ar estava frio e úmido. E no canto, sentada, com as mãos tremendo, estava ela, Emily. Corri e abracei. Ela chorava, dizendo que sentia muito, que nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Eu tentava entender o que ela queria dizer, mas as palavras saíam atropeladas. Aos poucos, ela conseguiu se acalmar e começou a explicar. Disse que Daniel a convenceu a participar de um projeto audiovisual experimental, que ele falava sobre explorar emoções autênticas, para criar um documentário sobre a mente humana. Ela achou que seria uma encenação, mas logo percebeu que era algo mais sombrio. Daniel e Elias manipulavam tudo. As reações, as falas, as situações. Eles a trancavam em ambientes diferentes, filmavam tudo e usavam a dor dela como material de estudo. Quando ela tentou desistir, ameaçaram usar as imagens fora de contexto, dizendo que ela seria acusada de fraude e extorsão. Foi aí que decidiram inventar o sequestro. Uma última fase, segundo Daniel, para provocar em mim a reação final. Você era o experimento principal, irmã. Eles queriam ver até onde o amor podia ir antes de se transformar em ódio. Minhas pernas falharam. Senti o chão girar. Tudo que eu tinha vivido nos últimos dias, o pânico, a raiva, a culpa, fazia parte de um plano. Eu era a variável emocional deles. Perguntei se ela sabia onde Daniel estava. Ela disse que sim, que ele ainda estava com Elias, preparando a fase final, e que o próximo passo seria me fazer voltar. Disse que ele jamais me deixaria desaparecer, porque o projeto só terminaria quando eu o confrontasse. De verdade. Nesse momento, ouvimos passos vindo do andar de cima. Emily arregalou os olhos. Antes que eu pudesse reagir, as luzes do porão se apagaram. Ficamos em silêncio, respirando alto, no escuro. E então, a voz dele ecoou lá de cima, calma, suave, com aquele tom de narrador que eu conhecia tão bem. Cena 8. O reencontro. Quando ouvi a voz dele, meu corpo inteiro travou. Daniel falava como se estivesse lendo um roteiro. Cada palavra carregada de uma calma artificial. A mesma entonação que eu já tinha ouvido em tantas gravações antigas. Emily me agarrou pelo braço e sussurrou para eu não responder. Ficamos paradas, no escuro, tentando ouvir os passos dele. Eles eram lentos, firmes, descendo as escadas do porão um de cada vez. Quando ele apareceu, a luz fraca de uma lanterna iluminou seu rosto. Ele parecia exausto, mas tranquilo demais. Sorria. A expressão de alguém que acredita estar no controle absoluto. Disse que finalmente tinha terminado, que o experimento estava completo. Eu não entendi. Perguntei o que ele queria dizer com o terminado. Daniel apenas olhou para Emily e depois para mim. Falou que o objetivo sempre foi testar a fronteira entre realidade e performance, que não existia certo ou errado, apenas verdade emocional. Emily começou a chorar, implorando para que ele parasse. Ele pediu para ela se acalmar,
e disse que tudo seria resolvido se eu apenas entendesse o propósito. Eu tentei ganhar tempo, fingindo que queria ouvir. Perguntei por que tinha me escolhido. Por que a própria esposa? Ele respondeu como se fosse óbvio. Porque eu era real. Porque ele sabia que só alguém que o amasse de verdade reagiria de forma pura. E que só o sofrimento autêntico poderia gerar o resultado que Elias queria. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia sair do peito. Eu sabia que não podia deixar ele terminar o que quer que fosse. Daniel tirou algo do bolso. Um pequeno controle remoto. Apertou um botão e uma TV velha no canto do porão se acendeu. Na tela começaram a aparecer vídeos de mim. Eu lavando a louça. Chorando no carro. Dormindo. Caminhando pela sala. Eram gravações de meses atrás, feitas sem que eu soubesse. O áudio captava cada palavra que eu dizia sozinha, cada vez que mencionava a Emily ou reclamava do quanto ele estava distante. Eu não estava apenas sendo observada nos últimos dias. Eu vinha sendo filmada há meses. Senti as pernas fraquejarem. Perguntei onde Elias estava. Daniel respondeu que ele nunca ficava por perto durante a resolução emocional, que essa parte era sempre dele. Emily tentou correr, mas ele segurou o braço dela com força. Eu avancei, gritando para ele soltar, e nesse momento ele gritou de volta. Não com raiva, mas com uma intensidade que me fez parar. Disse que tudo que ele tinha feito era por nós, que esse projeto era a única maneira de provar que o amor era real. Foi aí que percebi. Daniel não estava só manipulando a situação. Ele realmente acreditava naquela loucura. Emily aproveitou o momento e o empurrou. Ele tropeçou e deixou cair a lanterna. A luz rolou pelo chão, iluminando por um segundo uma pilha de equipamentos. Microfones, cabos, câmeras escondidas. Tudo gravando. Peguei a lanterna e corri para Emily. Subimos as escadas, mas quando chegamos à sala, a porta da frente estava trancada por fora. Daniel subia atrás de nós, gritando que não era para fugir, que o final precisava ser autêntico. Procurei alguma saída, mas todas as janelas estavam lacradas com tábuas. Foi então que notei uma porta lateral entreaberta, levando a uma garagem. Corremos até lá, e quando abri, vi o carro preto estacionado, o mesmo que estava lá fora antes. A chave ainda estava na ignição. Entramos e liguei o motor. No espelho retrovisor, vi Daniel chegando à porta, os olhos arregalados, a respiração pesada. Ele gritou que se eu fosse embora, tudo se perderia. Acelerei. O carro rompeu o portão de madeira e saiu cantando pneu na rua escura. Emily tremia, repetindo que ele nunca deixaria a gente em paz. Eu só conseguia pensar em uma coisa: acabar com aquilo de uma vez. Horas depois, já longe da cidade, paramos num motel velho. Tranquei a porta e conectei o pendrive no notebook. Precisava organizar as provas, os vídeos, os áudios, os e-mails, para entregar tudo à polícia. Mas quando abri, percebi algo estranho. Todos os arquivos tinham nomes diferentes agora. E em cada um, ao lado do título, havia uma palavra que nunca estava ali antes: finalização. Abri o primeiro. Era uma gravação em vídeo. Eu e Emily, exatamente naquele quarto de motel, com as mesmas roupas, a mesma luz, o mesmo enquadramento. Só que no vídeo, Daniel aparecia batendo a porta. O vídeo terminava com ele dizendo: Cena 9, o desfecho. Eu fiquei olhando para a tela, sem piscar. Era o mesmo quarto, a mesma cama, o mesmo abajur, até a mesma colcha amarrotada. O vídeo mostrava eu e Emily no exato lugar onde estávamos naquele momento, como se alguém tivesse filmado o futuro. Daniel batia na porta e dizia aquela frase: Cena 9, o desfecho. Emily percebeu o que eu estava vendo e começou a chorar. Eu pausei o vídeo e tentei respirar, mas minha cabeça girava. Aquilo não podia ser real. Não fazia sentido. Como ele teria filmado algo que ainda não aconteceu? Verifiquei a data do arquivo. Era do dia seguinte. Meu corpo inteiro gelou. Desliguei o notebook, tirei o pendrive e joguei longe. Emily ficou me olhando desesperada, perguntando o que aquilo significava. Eu não tinha resposta. A única coisa que sabia era que Daniel ainda estava um passo à frente. Tudo o que eu achava ser reação era parte do roteiro dele. Tentei pensar racionalmente. Falei para Emily que precisávamos sair dali imediatamente, mas quando fui até a janela, vi algo que me fez perder o fôlego. No estacionamento do motel, havia uma van branca parada, com o motor ligado. As portas estavam abertas. Dentro, uma luz vermelha piscava. A luz de uma câmera. Fomos até a porta do quarto, mas quando encostei a mão na maçaneta, alguém bateu do outro lado. 3 batidas lentas, espaçadas, como se quisessem criar suspense. Emily recuou, cobrindo a boca com as mãos. A voz de Daniel veio logo em seguida. Calma, baixa,
perfeitamente controlada. Cena 9. A resolução emocional. Eu senti o estômago revirar. Ele estava ali. De alguma forma, ele sabia onde estávamos. Corri até o banheiro, procurei uma saída, uma janela, qualquer coisa. Havia uma pequena ventilação no alto da parede, mas era impossível passar por ali. Emily começou a entrar em pânico, dizendo que ele ia nos encontrar. Eu tentava manter a calma, mas no fundo já sabia. Ele nunca tinha perdido o controle. De repente, o som de passos no corredor, pesados, firmes, se aproximando. Peguei o celular e disquei 911. A ligação caiu antes do primeiro toque. Sem sinal. Foi então que percebi um detalhe no teto. Um ponto preto, pequeno, quase imperceptível. Subi na pia para ver melhor e percebi que era uma microcâmera. Daniel estava vendo tudo. Aquele quarto fazia parte do cenário. Meu corpo inteiro começou a tremer. Emily se encolheu no canto, repetindo que queria ir para casa. E então, silêncio. Nem passos, nem voz. Nada. Uns segundos depois, o som de uma TV ligando lá fora. A tela mostrava imagens de nós duas dentro do quarto, em tempo real. A mesma cena sendo transmitida por outro ângulo. Daniel começou a narrar. Não estava na tela. Só a voz. O medo é mais verdadeiro quando acreditamos que temos escolha. Eu gritei para ele parar, perguntei o que ele queria. A voz respondeu suave. Quero o final. A única parte que ainda falta. De repente, a TV apagou e a luz do quarto piscou. Quando se estabilizou, algo novo estava no chão, perto da porta. Um envelope branco, deslizado por baixo da madeira. Peguei, hesitando. Dentro, havia uma única folha impressa. Um roteiro. Título. Cena 10, A Decisão. E abaixo, uma única frase. A protagonista finalmente entende que o roteiro só termina quando ela o escreve. Olhei para Emily e ela balançava a cabeça chorando. Eu percebi o que ele queria. Que eu tomasse alguma decisão extrema. Algo que desse a ele o final perfeito. Mas eu não ia mais seguir o roteiro dele. Apaguei todas as luzes. Peguei Emily pela mão e fomos até a janela do banheiro. Peguei uma escova e comecei a bater nas grades da ventilação, até soltar uma delas. Foi o suficiente para abrir espaço. Eu empurrei Emily primeiro, gritando para ela correr assim que caísse lá fora. Ela hesitou, mas obedeceu. Quando ela passou, ouvi o som da maçaneta girando. A porta do quarto se abriu devagar. A voz dele veio outra vez, mais próxima agora. Calma como sempre. Não precisa fugir, amor. O final já está escrito. Eu subi no balcão e comecei a passar pela abertura. Mas antes de sair, olhei para trás. E vi Daniel na porta, me observando, com algo nas mãos. Uma câmera. Ele estava filmando. Eu fiquei presa metade para fora da janela, metade ainda no banheiro. A luz da lanterna dele iluminava minhas costas. E o som da câmera gravando parecia mais alto que a própria respiração. Daniel dizia meu nome com calma, pedindo para eu parar. Disse que não precisava acabar assim, que bastava seguir o roteiro até o fim, mas eu não ia mais ser parte de nada. Me empurrei com força e caí do lado de fora, sentindo o chão gelado rasgar meus joelhos. Corri. Ouvi ele gritar atrás de mim, a voz ecoando pelo estacionamento, cada vez mais distante. Emily estava me esperando atrás da van, tremendo, e juntas atravessamos o terreno até a estrada. Andamos por quase 20 minutos até encontrar uma rodovia. Consegui sinal no celular e liguei para a polícia. Falei tudo. O sequestro, os vídeos, o galpão, os nomes, o projeto. A mulher do outro lado pediu calma e disse que mandaria uma viatura imediatamente. Quando desliguei, olhei para Emily e vi que ela parecia fora de si. Repetia que ele nunca vai deixar isso acabar, que eles têm mais gente envolvida. Tentei convencê-la de que agora estávamos salvas, mas eu mesma não acreditava. Uma viatura chegou pouco depois. 2 policiais saíram perguntando o que tinha acontecido. Eu contei tudo de novo, mas a cada frase parecia que minha própria história soava mais absurda. Quando mencionei o experimento e o nome do tal Elias Vaughn, eles se entreolharam. Um deles disse que já tinham ouvido esse nome em outro caso, algo sobre projetos psicológicos ilegais, que envolviam simulações com vítimas reais. O policial pediu para irmos até a delegacia em Abilene. No caminho, me senti desmoronar. O corpo tremia, e tudo parecia distante, como se eu estivesse assistindo minha vida em terceira pessoa. Na delegacia, mostraram uma foto de Elias. Era o mesmo homem do galpão. O detetive disse que ele era ex-professor de neuropsicologia, acusado de manipular voluntários em experiências de imersão emocional total. O caso tinha sido arquivado anos atrás por falta de provas. Quando contei sobre Daniel, o detetive apenas anotou e pediu detalhes.
mas enquanto falava, algo me incomodou. Um dos agentes que digitava no computador olhou para mim e sorriu discretamente. Um sorriso curto, frio, como se já soubesse o final da história. Fiquei em silêncio. Senti o mesmo desconforto que sentia perto de Daniel. Aquele olhar que não via uma pessoa, mas um objeto de observação. De repente, um dos policiais recebeu uma ligação. Atendeu e saiu da sala, falando baixo. Voltou alguns minutos depois, sério, e avisou que tinham encontrado o galpão vazio. Sem equipamentos, sem rastros, sem nada. Disse que não havia sinal de Daniel nem de Elias. Emily começou a chorar. Eu perguntei se podíamos ficar ali até o amanhecer, e eles concordaram. Dormimos numa sala reservada, ou pelo menos tentamos. Por volta das 3 da manhã, acordei com um som vindo do corredor, um estalo, seguido de um clique metálico. Levantei devagar e fui até a porta. A luz do corredor estava apagada, mas havia um ponto vermelho piscando no teto, bem no canto. Uma câmera. Voltei e cutuquei Emily. Ela abriu os olhos assustada. Antes que eu pudesse falar, um barulho de estática ecoou pelo alto-falante da sala. Uma voz masculina preencheu o ambiente. A voz de Daniel. Cena 10. Gravação paralela. Tomada 1. Meu coração parou. A voz vinha do sistema de som da delegacia. Emily tapou os ouvidos, gritando para ele parar. Eu olhei para a câmera e percebi algo escrito ao lado do LED vermelho. Pequeno, em letras brancas. Vaughn Research Project. Unidade 04. Aquele lugar inteiro fazia parte do experimento. Corri até a porta, tentando abrir, mas estava trancada. Bati com força, gritando por ajuda, e só ouvi a mesma voz voltando. Calma, controlada. Não lute contra o roteiro, amor. Você já chegou ao clímax. A estática voltou. E então silêncio. Emily chorava no canto, dizendo que queria acordar. Eu sentei no chão, tremendo, tentando pensar. Havia uma janela pequena no alto da parede. Peguei uma cadeira, subi e consegui ver lá fora. Estava escuro, mas dava para distinguir algo. O estacionamento da delegacia. E a mesma van branca de antes. As portas estavam abertas. A câmera ainda ligada. A van branca parada no estacionamento era como um aviso. Eu soube, na hora, que tudo o que estava acontecendo ali dentro fazia parte do mesmo jogo. Eles nunca tinham perdido o controle. Só estavam me levando até onde queriam. Desci da cadeira devagar, tentando não fazer barulho. Emily ainda chorava, com o rosto coberto pelas mãos. Eu sentei perto dela e disse que, se quiséssemos sair vivas, precisaríamos agir como se estivéssemos seguindo o roteiro. Ela me olhou, confusa, e eu expliquei rápido. Se Daniel e Elias ainda estavam gravando, eles esperavam um tipo específico de reação. Então, para sair dali, eu teria que dar a eles o que queriam, pelo menos por um momento. Quando as luzes piscarem, pensei. Era o sinal de que eles estavam trocando a tomada. Tudo neles era previsível. Eles seguiam padrões, falavam como diretores. Se queriam uma resolução, eu daria uma. Minutos depois, o som da estática voltou. A voz de Daniel ecoou de novo pelos alto-falantes. Cena 11. O despertar. Era o que eu esperava. Olhei para Emily e sussurrei para ela se manter em silêncio, por mais difícil que fosse. Me levantei, encarei a câmera no canto e comecei a falar, forçando a voz para parecer firme. Disse que entendia o propósito, que agora eu via o sentido de tudo. Falei que o amor, o medo e a dor eram uma coisa só, e que eles tinham conseguido provar isso. As palavras me doíam, mas eu via o LED da câmera piscando com mais intensidade. Eles estavam assistindo, gravando, acreditando que eu tinha cedido. Continuei falando, improvisando. Disse que o roteiro estava completo, que eu aceitava o fim. De repente, o som de um clique metálico veio da porta. A trava destravou. Puxei Emily e nós saímos correndo pelo corredor escuro. Nenhum policial, nenhuma alma viva. A delegacia inteira parecia abandonada. Só o som do ar-condicionado e o eco dos nossos passos. Do lado de fora, o ar frio da madrugada me fez perceber o quanto eu estava suando. A van branca ainda estava lá, motor ligado. Quando nos aproximamos, notei que o banco do motorista estava vazio. Dentro, câmeras, cabos e uma tela ligada, mostrando imagens de dentro da delegacia, os corredores, as salas, até o quarto onde tínhamos dormido. No canto da tela, uma linha de texto aparecia e desaparecia, capturando o encerramento emocional. Peguei a câmera do painel e a quebrei no chão. Emily gritou para entrarmos no carro, mas eu sabia que não podíamos. Aquilo era outra armadilha. Enquanto tentávamos decidir o que fazer, vimos faróis se aproximando. Um carro preto. Parou devagar.
uns 20 metros de distância. A porta se abriu e Daniel saiu. Ele caminhava com calma, vestindo o mesmo casaco escuro do dia em que tudo começou. Na mão, uma pasta. Nenhum sinal de Elias. Eu coloquei Emily atrás de mim e disse para ela correr assim que eu mandasse. Ele parou a poucos metros e levantou a mão, mostrando a pasta. Disse que ali estavam todas as provas, todos os registros, todas as gravações, e que ele só queria explicar o motivo. Fiquei calada. Ele abriu a pasta e tirou algumas folhas. Mostrou para mim. Eram transcrições de falas, datas, reações, meus medos descritos em detalhes. Ele dizia que o projeto não era sobre controle, mas sobre verdade emocional absoluta, que tudo o que eu sentira era real, e isso tornava o experimento um sucesso. Nesse momento, Emily correu. Daniel tentou reagir, mas eu avancei e empurrei ele com toda a força. Ele caiu no asfalto, deixando a pasta voar para o lado. Peguei os papéis e corri atrás da Emily. Entramos num carro abandonado no outro lado do estacionamento. As chaves ainda estavam na ignição. Talvez mais uma armadilha, mas não tínhamos escolha. Liguei e acelerei sem olhar para trás. Quando chegamos a uma estrada deserta, paramos. Eu tremia, mas consegui olhar os papéis. A última página tinha um título impresso. Cenário final. Epílogo. A fuga. Abaixo, um texto curto. Após escapar, a protagonista acredita estar livre. Ela não percebe que a câmera continua gravando. Levantei os olhos devagar. No espelho retrovisor, uma luz vermelha piscava, bem no canto do teto do carro. Eles ainda estavam filmando. Quando vi a luz vermelha piscando dentro do carro, algo em mim simplesmente quebrou. Não havia mais como negar. Não importava o quanto eu corresse. Eles sempre estariam um passo à frente. Daniel e Elias tinham transformado minha vida em um roteiro vivo, e eu era a única que não sabia que estava atuando. Emily percebeu meu olhar e entendeu na hora. Pegou a câmera presa ao teto e arrancou com força, jogando pela janela. Ficamos em silêncio por alguns segundos, ouvindo o som do vento entrando pelo vidro quebrado. Eu esperava que algo acontecesse, que alguém aparecesse, que as luzes da van surgissem novamente. Mas nada. Pela primeira vez em semanas, o mundo ficou quieto. Dirigimos por horas sem parar, atravessando cidades pequenas até chegar a uma área rural perto de Wichita Falls. O sol já nascia quando paramos em uma estrada de terra. Eu não sabia para onde ir. Nenhuma delegacia, nenhum hospital, não dava para confiar em ninguém. Então decidimos nos esconder. Achamos uma casa velha abandonada, meio afundada no mato, e entramos. Emily dormiu por algumas horas, mas eu fiquei acordada, revendo tudo mentalmente. Cada gravação, cada frase, cada olhar do Daniel. Tentei entender o que ele queria. A resposta era sempre a mesma: controle. Ele precisava dirigir o que eu sentia, mesmo que fosse medo. No meio da tarde, enquanto eu procurava algo para comer, encontrei um envelope embaixo de uma tábua solta no chão. O mesmo tipo de envelope branco que ele usava antes. Dentro, uma única folha. Cena 12. O recomeço. O texto dizia: a protagonista acredita que fugiu. Ela recomeça, sorri, vive, e então percebe que a história não era dela. As mãos começaram a suar. Eu olhei ao redor da casa, tentando encontrar câmeras, microfones, qualquer coisa. Não achei nada. Mesmo assim, a sensação de estar sendo observada não passava. Quando Emily acordou, contei o que encontrei. Ela chorou de novo e disse que queria sumir, mudar de nome, fingir que nada disso aconteceu. Eu queria isso também, mas sabia que Daniel não deixaria. O roteiro dele ainda tinha espaço para mais uma cena. Naquela noite, ouvi um barulho do lado de fora. Fui até a janela e vi uma luz fraca piscando entre as árvores, como se alguém segurasse uma lanterna. Chamei Emily baixinho, mas ela já estava em pé, pálida, olhando para o mesmo ponto. Do meio da mata, uma voz ecoou: Emily, volta para casa. A gravação não acabou. Eu reconheci a voz. Não era Daniel, era Elias. Apertei a mão dela e corremos para fora pelos fundos, atravessando o mato até chegar à estrada. O som de passos nos seguia, e então, o farol de um carro se acendeu atrás de nós. Corremos até ver um posto de gasolina no horizonte. Entramos pedindo ajuda, ofegantes. O atendente olhou para nós com estranheza e perguntou o que tinha acontecido. Contei o básico, mas ele interrompeu e disse: Moça, vocês estão atrasadas. A equipe passou por aqui faz 1 hora. Disseram que as filmagens iam recomeçar em breve. Meu corpo inteiro gelou. Ele não fazia ideia do que estava dizendo. Perguntei que equipe, e ele respondeu com naturalidade: uns caras da Vaughn Media Group. Falaram que estavam fazendo um documentário sobre trauma real. Eu não consegui dizer mais nada.
Peguei Emily e saí dali correndo. A estrada à frente parecia infinita, mas continuei dirigindo. Não importava para onde, desde que fosse longe. Emily tremia no banco do carona, repetindo que nada disso era real, que talvez estivéssemos presas dentro de uma das gravações. No início da noite, paramos num motel de beira de estrada. Eu tranquei a porta, empurrei o guarda-roupa contra ela e sentei no chão. O silêncio parecia pesado demais. Peguei meu celular para tentar registrar tudo. As folhas do roteiro, o envelope, o rosto de Elias. Mas, quando abri a câmera, percebi algo estranho. A tela mostrava a imagem de nós duas, mas com um símbolo de gravação ativa no canto. O celular estava filmando sozinho. E pior, o arquivo tinha nome automático. Cena final, take 1. Olhei para Emily. Ela balançou a cabeça, e os olhos dela diziam tudo. Não havia mais fuga. O símbolo de gravação piscando na tela me fez sentir como se o ar tivesse sumido do quarto. Eu larguei o celular e ele caiu no chão com o som seco de plástico batendo no azulejo. Emily recuou, encostando-se na parede, o rosto completamente branco. Por alguns segundos, ficamos as duas imóveis, só ouvindo o som do próprio coração batendo alto demais. Peguei o celular de novo. Tentei desligar, mas a tela não respondia. A gravação continuava, e no canto, uma linha de texto começou a aparecer, como se alguém estivesse digitando remotamente. A protagonista encara o desfecho. Ela tenta apagar a história, mas descobre que a história é dela. Aquilo era mais do que manipulação. Eles estavam controlando o que acontecia em tempo real. Desliguei o aparelho à força, tirei a bateria e joguei na pia. Emily soluçava, dizendo que não aguentava mais. Fui até ela, abracei e prometi que de alguma forma isso ia acabar. Mas, enquanto falava, percebi que nem eu acreditava. Ficamos ali por um tempo, até ouvir um ruído baixo vindo de fora. O som de pneus no asfalto molhado. Levantei devagar e fui até a janela. Lá fora, um carro preto estava parado, com o motor ligado e os faróis apagados. O medo virou desespero. Peguei Emily pela mão e fomos até o banheiro, trancando a porta. Eu sabia que, se corrêssemos, eles só chamariam isso de Cena 13, a fuga final. Não havia saída física. A única saída seria quebrar o roteiro. Pensei rápido. Se tudo era sobre verdade emocional, o que aconteceria se eu simplesmente recusasse a dar emoção? Se eu não reagisse, não sentisse, não lutasse? Talvez o roteiro perdesse sentido. Talvez eles perdessem o controle. Apaguei as luzes e sentei no chão. Fiquei em silêncio absoluto, respirando devagar. Emily perguntou o que eu estava fazendo. Disse para ela me imitar, que não reagisse a nada. Minutos depois, ouvimos a maçaneta girar. A porta principal do quarto se abriu. Passos lentos atravessando o chão. E então, a voz. Cena 13. O silêncio. Era Daniel, calmo, como sempre. Ele andava pelo quarto chamando meu nome, tentando provocar reação. Perguntou se eu estava com medo. Disse que a Emily estava segura agora, que tudo tinha acabado, que só faltava a última resposta emocional. Eu fiquei imóvel. Nenhuma palavra, nenhum movimento. Ele se aproximou do banheiro. O som dos passos parou diante da porta. Ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: "Você não entende, amor. Sem você nada disso existe. O projeto é o que você sente. Ainda nada." Ele tentou abrir a porta, mas não conseguiu. Bateu uma vez, depois outra, mais forte. Eu mantive o olhar fixo no chão, as mãos apertadas no colo. Emily tremia, tentando conter o choro. De repente, o som parou. Nenhum passo, nenhum barulho. Silêncio total. Ficamos assim por alguns minutos, até que a tela do espelho começou a refletir algo estranho. Uma luz piscando atrás de nós. Virei devagar e vi o celular, que eu jurei ter desligado, piscando de novo, gravando. A tela exibia Daniel do outro lado da porta, imóvel, com a câmera apontada para mim. Ele sussurrava algo que o microfone quase não captava. Cena 14. A desistência. O vídeo parou. A tela escureceu. Emily correu até o celular e o jogou na parede. Eu me levantei, abri a janela do banheiro e olhei para fora. O carro preto ainda estava lá, mas agora havia duas pessoas paradas ao lado dele. Um era Daniel. O outro, Elias. Eles olhavam para cima, exatamente na direção do nosso quarto, como se soubessem que eu os observava. Elias ergueu algo na mão, uma pasta, e abriu, deixando as folhas caírem no vento. As páginas se espalharam pela rua. Mesmo de longe, consegui ler o topo de uma delas. Cena final. Conclusão do experimento. Eu sabia que qualquer que fosse o final que eles planejassem, não seria o meu. Peguei Emily pela mão
Olhei para a janela aberta e disse apenas: "A gente vai escrever o nosso agora." E pulei. A queda foi curta, mas o impacto tirou meu ar por alguns segundos. O chão de cascalho rasgou meus braços e o gosto de ferro tomou conta da boca. Emily caiu logo depois, batendo o ombro, mas se levantou rápido. O som de passos acima de nós denunciou que eles tinham ouvido. Corremos. Não olhei para trás. Só ouvia a respiração da Emily e o barulho dos próprios pés batendo no asfalto. Atrás, o som de um motor ligando. O carro preto. Eles vinham. Entramos por um campo aberto, alto de mato e cercado por árvores. A lua iluminava o suficiente para ver onde pisar. A cada passo eu repetia mentalmente: sem roteiro, sem roteiro, sem roteiro. Se o que eles queriam era registrar medo, eu não daria. Só ação. Sobrevivência pura. Chegamos a uma estrada secundária e vimos uma construção à frente. Um armazém velho, abandonado, com letreiros caídos e janelas quebradas. Corremos para lá e entramos. Dentro, cheiro de ferrugem e madeira úmida. Escuro, mas espaçoso. Encostei a porta e procurei algo para travar. Achei uma barra de ferro e encaixei no trinco. Emily tremia, respirando rápido demais. Falei para ela se esconder atrás de umas caixas, enquanto eu procurava uma saída pelos fundos. O som do motor se aproximava. Aquele ronco baixo, constante. No canto do galpão, achei uma escada que levava ao segundo andar. Subi e encontrei uma pequena sala, cheia de papéis espalhados, restos de equipamento eletrônico, cabos cortados. No centro, uma mesa coberta por roteiros antigos, todos com o mesmo cabeçalho. Vaughan Research Project. Peguei o primeiro e comecei a ler, com as mãos tremendo. Eram relatórios, datas, nomes de participantes, descrições detalhadas das reações emocionais de cada um. Sujeito 04. Perda simulada do cônjuge. Sujeito 07. Isolamento e paranoia controlada. E lá no final, o que me fez engasgar. Sujeito 12. Rachel Coleman. Status: em andamento. Observação: excelente resposta afetiva. A fase de fuga está gerando resultados intensos. Clímax previsto para a gravação final em até 72 horas. Meu nome. Eu era parte de um arquivo. Abaixo, uma nota escrita à mão, claramente de Daniel. Ela vai tentar resistir. Isso é o que a torna perfeita. As mãos começaram a suar. Antes que eu pudesse reagir, ouvi o barulho da porta do galpão se abrindo. Um estrondo. Eles tinham entrado. Gritei para Emily correr pelos fundos. Desci as escadas, tropeçando, e vi a sombra deles entrando. 2 homens, lanternas nas mãos. Um era Daniel, o outro, Elias. Daniel me viu e ergueu a lanterna. A luz atingiu meu rosto. Ele parecia calmo, quase emocionado. Disse que tudo aquilo ia terminar ali, que eu tinha feito exatamente o que ele esperava. Elias observava, com um leve sorriso, anotando algo num caderno. Você entende agora? Perguntou Daniel. A história sempre foi sobre você descobrir quem realmente é quando perde o controle. Eu balancei a cabeça, recuando. Disse que ele estava doente, que isso nunca foi amor. Ele respondeu que amor e medo são o mesmo instinto. Só muda o que a gente chama de cada um. Emily apareceu atrás de mim, chorando, segurando um pedaço de ferro. Elias virou o olhar para ela e disse que não era parte da cena final, que ela podia ir embora se quisesse. Foi quando eu percebi. Eles não estavam ali para me matar. Estavam ali para gravar o desfecho. Peguei o roteiro amassado do bolso e joguei no chão. Disse que a gravação tinha acabado, que eles podiam parar. Daniel olhou para Elias e riu, quase com pena. Não, Rachel, ele disse. Você ainda está atuando. O final verdadeiro é quando você acredita que tem escolha. Antes que ele se aproximasse, Emily gritou e arremessou o pedaço de ferro na lanterna. A luz se apagou. Tudo ficou escuro. A confusão durou segundos. Passos, gritos, sons metálicos. Eu puxei Emily e corremos para o fundo do galpão, onde encontrei uma saída lateral. Saímos em meio ao mato e seguimos pela estrada, sem olhar para trás. Quando finalmente vimos luzes de uma cidade distante, o céu já começava a clarear. Paramos, ofegantes, exaustas. Eu olhei para o horizonte e pela primeira vez senti algo próximo de alívio. Mas quando tirei o celular do bolso para procurar ajuda, a tela acendeu sozinha. Um novo arquivo aparecia no topo da galeria, gravado há menos de 1 minuto. Título: Cena 15. Fuga concluída. Take 1. E o vídeo mostrava nós duas correndo pela estrada, filmadas de cima. O vídeo mostrando eu e Emily vistas de cima parecia impossível. A câmera captava cada detalhe. O mato, o brilho do amanhecer, até a poeira levantando dos nossos passos. Era uma filmagem aérea. Dava para ver a sombra de algo se movendo no canto da tela. Um drone. Eu olhei para o céu
e por um segundo pensei estar vendo uma estrela se movendo. Mas quando o sol começou a nascer de verdade, a luz piscante revelou o formato. Um pequeno drone preto, pairando acima da estrada. Emily entrou em pânico. Disse que não aguentava mais, que era inútil correr. Eu segurei o rosto dela e disse que não, que agora a gente sabia o suficiente para acabar com tudo. Se eles precisavam de reação, eu ia dar a última. Exposição. Peguei o celular e abri a câmera. Apontando para mim, comecei a falar direto pro drone. Disse meu nome completo. O de Emily, o de Daniel e Elias. Contei tudo o que eles tinham feito. Disse que estávamos vivas, mas sendo perseguidas, filmadas e manipuladas. Falei para quem encontrasse o vídeo procurar o nome Vaughn Research Project. O drone ficou imóvel por alguns segundos. Depois, subiu rápido até desaparecer no céu. Continuei gravando, mesmo sem saber se alguém veria aquilo. Em seguida, desliguei o celular e disse para Emily que precisávamos encontrar algum lugar público, onde eles não pudessem nos tocar. Andamos por horas, até avistar um posto policial pequeno, no início de uma cidade chamada Archer City. Entramos, exaustas. Lá dentro, uma mulher de uniforme nos atendeu. Parecia genuinamente preocupada. Pediu para sentarmos e bebermos água enquanto ela chamava o xerife. Por um instante, acreditei que finalmente estávamos seguras. Mas, quando o xerife entrou na sala, algo dentro de mim travou. Ele usava um crachá diferente, com um símbolo discreto no canto. VRP, o mesmo das pastas do projeto. Meu corpo gelou. Emily percebeu também e apertou minha mão sob a mesa. O homem se sentou e, com calma, perguntou se éramos as irmãs do caso Vaughn. Eu não respondi. Ele sorriu e disse: "Não precisam ter medo. O protocolo final é apenas para encerrar as gravações." Sem pensar, levantei e puxei Emily. Corremos para fora, empurrando a porta com força. Os policiais tentaram reagir, mas conseguimos sair antes que nos segurassem. Pegamos a estrada de novo, agora completamente sem rumo. Quando a noite caiu, chegamos a um mirante isolado. O silêncio era total. Só o vento e o som distante de uma rodovia. Sentei na beira da pista, tentando entender. E foi ali, cansada e suja, que percebi algo que tinha passado despercebido o tempo todo. Todos os papéis, todos os arquivos, até as falas de Daniel e Elias, tudo mencionava projeto, experimento, roteiro. Mas nenhuma vez eles mencionaram a palavra gravação. Falei isso para Emily. Ela ficou me olhando, confusa. Disse que talvez as filmagens nunca tivessem sido filmagens de verdade. Talvez fosse algo maior. Um controle total, psicológico, tecnológico. Um sistema que captava nossas reações direto do que sentíamos, não do que víamos. E se não houvesse câmeras? E se o roteiro estivesse sendo escrito em tempo real pelas nossas escolhas? Emily ficou em silêncio. Depois de um tempo, disse algo que me fez arrepiar. E se nunca houve público, Rachel? E se o projeto era para mudar a gente, não para mostrar para ninguém? A ideia me destruiu por dentro. Se fosse verdade, significava que todo esse tempo não havia filme, nem documentário, só condicionamento. O som de um celular tocando nos tirou do transe. Era o aparelho da Emily. Um número desconhecido. Ela atendeu antes que eu pudesse impedir. Ficou muda por alguns segundos. Depois começou a chorar. Perguntei quem era. Ela só conseguiu dizer uma palavra: mamãe. Peguei o celular da mão dela. Do outro lado, a voz era calma, serena, mas completamente errada. Não era a nossa mãe. Era uma gravação usando a voz dela. Meninas, podem voltar para casa. A história terminou. Desliguei na hora. O silêncio voltou. A brisa fria cortava o rosto, e eu senti algo mudar dentro de mim. Se eles queriam que a história acabasse ali, então eu não deixaria. Peguei o celular, abri a câmera frontal e gravei mais uma vez. Meu nome é Rachel Coleman. Se alguém encontrar isso, não acredite em nenhum áudio, vídeo ou voz que pareça real. Eles não filmam. Eles reescrevem você. Olhei para o céu. Outro drone. Mas dessa vez, ele não se moveu. Ficou pairando, imóvel, enquanto uma luz azul acendia no centro dele. O som de uma voz robótica ecoou, repetindo: Cena 16. Epílogo. E então tudo ficou branco. A luz branca tomou tudo. Não dava para distinguir o chão, o céu, nada. Era como estar dentro de um ruído, um zumbido constante, uma pressão que fazia o ar vibrar. Fechei os olhos, mas mesmo assim via clarões, vultos, sombras se movendo dentro da luz. Quando o som cessou, percebi que estava deitada. O ar era frio e seco, o cheiro de produto químico forte. Pisquei até conseguir enxergar alguma coisa. Eu estava em uma sala branca, de paredes lisas,
sem janelas. No teto, uma única lâmpada. E do outro lado, uma câmera. Tentei me levantar, mas meus pulsos estavam presos por faixas. O coração disparou. Chamei por Emily e uma voz respondeu, não a dela. Rachel, não lute. Está tudo bem. O experimento acabou. Era Elias. A voz vinha de uma caixa de som embutida na parede. Fiquei em silêncio, tentando ouvir mais. Ele continuou falando, calmo, metódico. Você chegou ao ponto máximo de resposta emocional. O comportamento de resistência foi extraordinário. Está sendo monitorada em tempo real. Olhei para os pulsos. As faixas estavam presas a sensores metálicos. Um monitor ao lado da cama exibia gráficos que subiam e desciam conforme minha respiração. Cada batida do meu coração era medida, gravada. Cadê a Emily? Perguntei, tentando conter o pânico. Está segura, respondeu ele. Sua irmã foi liberada. Você ainda está em avaliação. Puxei as faixas até machucar os pulsos. Elias continuou como se fosse uma voz automatizada. Rachel Coleman, sujeito do estudo de reação genuína à perda de controle. Início, 12 de setembro. Conclusão, 24 de outubro. Nível de imersão, total. Eu gritava, dizendo que queria sair, que não consentia em nada daquilo. A voz não reagia. Repetia as mesmas frases, frias, programadas. Até que outra voz apareceu, mais próxima. Daniel, calma, amor. Eu tô aqui. Olhei pra frente. Uma porta se abriu e ele entrou. Vestia roupa comum, mas o olhar era diferente. Vazio, distante. Não parecia mais ele, e ainda assim, era. Disse que tudo tinha sido necessário. Que Elias prometera provar que emoções verdadeiras ainda existiam. Que o mundo inteiro vivia anestesiado. E o único jeito de sentir de novo era empurrar alguém até o limite. Eu pedi para ele soltar meus braços. Ele se aproximou e tocou meu rosto com cuidado. Disse que me amava. E de repente a voz dele quebrou. Os olhos marejaram. Pela primeira vez em semanas parecia humano. Eles prometeram que seria só um experimento, Rachel. Que iam parar antes de te ferir. Eles quem? Perguntei. Ele hesitou. O grupo inteiro. Financiadores, psicólogos, roteiristas. Eu só fazia o que me mandavam. Antes que pudesse continuar, um som agudo preencheu o ambiente. Alarmes piscando. Portas se trancando. Daniel olhou em volta, confuso. A voz de Elias voltou, mais alta, quase irritada. Interferência detectada. O sujeito não deve ser reintroduzido. A porta atrás dele se fechou. Ele começou a bater, gritar. Eu via o desespero nos olhos dele. O mesmo que eu senti por semanas. Rachel, me ouve. Eu tentei te proteger. Eles nunca quiseram um filme. Queriam apagar tudo depois. Eu jurei que não ia deixar. A lâmpada piscou. E por um segundo tudo se apagou. Quando a luz voltou, ele não estava mais ali. No lugar onde ele estava, uma tela acendeu na parede. Mostrava múltiplas câmeras. Eu em diferentes ângulos, dormindo, chorando, fugindo, abraçando Emily. Todas as cenas que eu achava que ninguém podia ter filmado. E no canto inferior da tela, uma data. 24/10/2025. A data de hoje. A filmagem estava acontecendo em tempo real. De repente, a voz de Elias soou de novo. Parabéns, Rachel. A etapa final começou. O controle é seu. Mostre-nos se o amor ainda é uma emoção pura. A tela mudou. Mostrou Emily. Ela estava em outra sala, igual à minha, com as mesmas faixas nos pulsos. Chorava, chamando meu nome. E então, duas opções apareceram na tela à minha frente. 1. Liberar sujeito. 13. 2. Encerrar experimento. A luz piscava sobre os botões. Eu percebi o que era. Eles queriam me obrigar a escolher entre ela e o fim, a última resposta emocional. Mas eu não toquei em nada. Me inclinei para frente e encarei a câmera. Falei devagar, para ter certeza de que ouviriam. Vocês não entendem. O experimento acabou quando eu parei de sentir medo. Agora, quem está sendo observado são vocês. O monitor piscou. Por um instante, o gráfico travou e a voz de Elias desapareceu. As luzes começaram a falhar. Alarmes soaram outra vez, e o som de portas destravando ecoou pelo corredor. Levantei, mesmo com os pulsos feridos, e corri até a saída. O corredor era longo, cheio de luzes piscando. Lá no fim, uma porta aberta. E atrás dela, Emily. Corri até ela. Quando nossas mãos se tocaram, as luzes se apagaram de vez. E pela primeira vez, o silêncio era real. Quando as luzes se apagaram e o corredor mergulhou no escuro, por um segundo, achei que tínhamos morrido. Mas então ouvi o som da respiração da Emily, perto o bastante para me ancorar de volta.
Peguei a mão dela e seguimos em frente, tateando pelas paredes até encontrar uma nova porta, mais pesada que as outras. Empurrei. O barulho metálico ecoou e, de repente, o ar mudou. Frio, real, com cheiro de chuva e terra molhada. Saímos. Do lado de fora havia um campo enorme, iluminado apenas pela lua. Lá atrás, o prédio de onde saímos parecia um bloco de concreto perdido no meio do nada. Nenhum letreiro, nenhuma marca. Só silêncio. Corremos sem olhar para trás. Eu não sabia quanto tempo tínhamos até alguém perceber que escapamos. No horizonte, havia luzes distantes. Talvez uma estrada. Seguimos na direção delas. Depois de um tempo, uma caminhonete velha apareceu na beira da estrada. Fiz sinal com as mãos, e o motorista parou. Um homem de uns 60 anos, com expressão cansada, olhou para nós sem entender. Contei o básico, que fomos sequestradas, que precisávamos de ajuda. Ele assentiu e nos levou até a delegacia da cidade mais próxima. Mas dessa vez, era uma delegacia de verdade. Sem símbolos escondidos, sem câmeras visíveis. Policiais comuns, rostos comuns. Quando contei tudo, eles chamaram o FBI. Nas horas seguintes, uma equipe inteira foi enviada para o local onde tínhamos estado. Encontraram o prédio subterrâneo, equipamentos, documentos e dezenas de servidores conectados a uma rede criptografada. O nome do sistema era simples: VRP, Vaughn Research Project. Durante dias fomos interrogadas. Emily confirmou tudo que lembrava. As gravações, o galpão, Daniel, Elias. A polícia rastreou contas bancárias e descobriu que o projeto existia há quase 10 anos, com financiamento de uma empresa privada de tecnologia em Denver. O objetivo declarado era pesquisa sobre estímulos cognitivos autênticos, mas na prática, era um experimento de manipulação emocional em humanos. Elias Vaughn, o fundador, foi preso 2 semanas depois, tentando fugir do país. As investigações mostraram que ele e um grupo de investidores selecionavam pessoas comuns, isoladas, e criavam realidades imersivas para estudar reações emocionais extremas. Cada voluntário era filmado, controlado e manipulado sem saber. Daniel estava entre os participantes originais. Ele foi recrutado anos antes como mediador emocional, alguém que interagia com os sujeitos para intensificar as respostas. Mas, segundo os relatórios, ele ultrapassou os limites, convencendo Elias a usar a própria esposa como teste final. Os promotores chamaram o caso de o experimento do amor verdadeiro. Eu precisei de meses de terapia para entender que nada daquilo foi culpa minha. Que o Daniel que eu amava tinha deixado de existir muito antes de o projeto começar. Ele foi encontrado alguns dias depois da prisão de Elias, escondido em um armazém perto de Houston, completamente fora de si. Disse aos agentes que as câmeras ainda estavam gravando e que o roteiro não podia acabar sem ela. Hoje ele está internado. Emily se mudou para Seattle e começou uma nova vida. Às vezes ainda tem pesadelos, mas está se recuperando. Eu também. As autoridades desativaram o prédio e confiscaram todos os arquivos. Nenhum vídeo foi divulgado ao público. Disseram que era perigoso demais, que parte do conteúdo mostrava simulações tão realistas que pareciam crimes verdadeiros. Mas às vezes, quando ligo a televisão e passo pelos canais locais, tenho a sensação de ver um rosto conhecido por um instante, um reflexo, uma sombra. Uma voz familiar em um comercial qualquer. E, no fundo, sempre me pergunto se eles não deixaram uma câmera ligada de propósito, só para ver o que acontece depois que alguém sobrevive ao experimento. Ainda assim, aprendi uma coisa. O medo que eles criaram para me quebrar foi o mesmo que me libertou, porque pela primeira vez eu decido o final. E o meu é simples. Emily está viva. Eu também. E o projeto acabou.